tarde. Hoje, 8 de agosto, estamos aqui novamente nesse encontro com vocês, aí do outro lado da tela, e aqui a professora Maria do Carmo, os convidados, o casal Ediane Cássia e Eduardo Basílio. E como está na semana em que domingo será a comemoração do Dia dos Pais, este casal vai aqui fazer algumas abordagens com relação a este assunto. Então, o assunto é a significação da missão paterna. Nós temos 3 blocos, 4 blocos. O primeiro bloco é a importância da figura paterna. No segundo bloco, a consequência da ausência paterna. No terceiro bloco, pais bem-sucedidos, filhos sucedidos. E no quarto bloco, filhos reconciliados com os pais. Inicialmente, nosso boa tarde, nossas boas-vindas ao casal Ediane Cássia e Eduardo. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigada, tá? É uma alegria podermos estar nessa tarde aqui nessa TV e com vocês para partilhar de um assunto tão significativo. Pois é, Ediane, a gente vê que na realidade atual, nesse contexto atual, existe aí perfis de pais aí numa diversidade muito grande. Mas aí, que abordagem você faz sobre a importância da figura materna, mesmo nesses contextos, diante de uma modernidade que está aí? Como você poderia fazer esses conceitos da importância dos pais na família? Como experiência de vida, assim, eu gostaria de dizer que talvez seja a figura mais importante para o ser humano seria a figura paterna, na questão do equilíbrio como pessoa, né? Porque nós somos criaturas bem ligadas à maternidade, né? Nós já nascemos, fomos concebidos ali 9 meses pela nossa mãe, ficamos muito próxima dela. Então, nós temos essa figura humana tão carinhosa, de tal forma que a gente é muito intrinsecamente unido à nossa mãe. Quando nós nascemos, nós nos deparamos com uma outra pessoa muito próxima, que é o pai. Né? Que é uma voz forte, que a criança nem assim automaticamente vai perceber a importância daquela pessoa na construção do ser. Então, o pai, para mim, é uma das pessoas mais importantes na vida de uma criança, na vida de uma pessoa adulta, porque é uma figura de equilíbrio, é uma figura de maturidade, é uma figura que deve exercer também a questão dos limites. Então, está tudo muito mais ligado ao pai do que à mãe, que é aquele colo, que é aquele sentimento, né? Embora nós vivamos em tempos bem desafiadores com relação a essas figuras, hoje nós temos pães, né, que é mãe que exerce o papel de pai, então, em vez de mãe, chama pai. Nós temos avós que também começam a assumir a figura paterna na ausência do pai. Então, nós podemos até perceber que é tão importante a figura de um pai, que nós estamos muito desfalcados da figura de pai. Se pudéssemos dizer assim, qual é o que mais lhe falta? Todo mundo tem uma ferida paterna. Uma figura comprometida, né? Uma figura assim, necessitada, né? Eu necessito dessa figura de pai. Tem gente que tem excelentes mães, né? Avós, mas a figura do pai, ela não é sanada, porque só pai pode ser pai, né? Então, é uma figura muito importante no desenvolvimento humano, né, no desenvolvimento social também, no desenvolvimento do equilíbrio e da maturação do ser humano, como formação humana mesmo. Eu preciso dessa figura masculina, paterna, que exerça essa influência no meu desenvolvimento como pessoa. E no tocante ao segundo bloco, que poderia ser a ausência, as consequências da ausência paterna, porque é justamente nessa questão agora, nesse contexto atual que se vive, que a gente sente isso que você colocou aí agora, a gente percebe que essa ausência está acontecendo, certas situações de problemáticas, de conflitos, por conta da ausência do pai. E ainda vendo essa questão, você vê que tem
Tem ausência de diversas maneiras, né? A gente percebe que até que o pai mora em casa, mas aí sente que há ausência. Há pais que moram distante, mas aí há um momento que é presente. Então, eu gostaria que você fizesse assim algumas colocações e reflexões dessa questão da consequência e o que você poderia sugerir no tocante a uma aproximação, mesmo que haja pais que são separados ou mora dentro de casa, que tem esses duo, né, que é complicado. Nós trazemos a figura paterna por tamanha importância na vida da pessoa, na construção, a ausência dela também traz muitas cicatrizes que a gente consegue arrastá-la até a fase adulta. Uhum. Quantos adultos não conseguem ser adultos, não conseguem até formar uma família, até construir, né, por uma ausência dessa pessoa tão importante para nós, que é o nosso pai, né? Então, nós vemos hoje duas consequências. Primeiro, a gente se torna pessoas fragilizadas afetivamente, emocionalmente, né? O tocante também da responsabilidade, a ausência de filhos responsáveis também se dá na ausência de pais responsáveis, né? Porque assim, a figura do pai e da mãe não forma com palavras, forma com presença, né? Filhos que têm pais presentes, têm educadores, têm formadores, têm exemplos, têm referências. E uma das coisas que mais está sendo ameaçada na estruturação das nossas crianças, principalmente hoje, é a falta da referência de pai e de mãe. E, para mim, a referência paterna tem muitas consequências negativas, né? Quantas meninas precocemente, né, em relacionamentos amorosos, porque querem sair de casa, porque querem suprir uma carência, porque querem suprir uma falta, porque quer essa figura de cuidado sobre elas, né? Então, a gente percebe que desestrutura, desequilibra um jovem, uma criança, a ausência da figura paterna no início, né? E como a senhora bem colocou, existem ausências de pessoas que não foram presentes, mas existe também a ausência de quem está presente, que não consegue ser presença, né? Nós temos muitos, hoje, um desafio nós nos darmos para nossos filhos, né? Pai e mãe têm que se dar para o filho. Não é dar outras coisas, é se dar. Eu não compenso, né? Eu não educo dando coisas, eu me dou, né? O pai e mãe tem que se doar. Ser pai, ser mãe é uma doação, né? Que naquele tempo ali que você decidiu ser pai, você decidiu ser mãe, é o tempo da criança. Depois volta de novo, quando a criança cresce, pai e mãe conseguem ter uma vida depois independente e retomar a sua vida. Mas enquanto ela está sobre a nossa guarda, sobre a nossa formação, é um tempo de se dar-se por completo ao seu filho, né? Então, essa ausência, ela só existe pela falta da presença, né? Hoje eu não posso educar dando presentes, coisas, ter, suprir, né? Colocar crianças 24 horas fazendo coisas e que às vezes a gente sai para trabalhar, não vê, chega do trabalho, não vê, tá tudo dormindo, sai dormindo, volta dormindo. E a gente depois vai dizendo para o filho querendo nossa presença, diz, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que dar seu sustento, eu tenho que trazer isso, eu tenho que trazer aquilo, enquanto as crianças precisam do ser da gente, né? As crianças precisam, os filhos precisam ver como o pai vive, ver como a mãe vive, como reage, como responde à vida, porque é nessa referência que as crianças vão sendo futuros cidadãos de bem, futuros filhos, né? Porque bons filhos, bons cidadãos. Filhos maus, cidadãos maus, né? Porque a escola de formação primária é a família. E não se troca, e não se dá certo fazer essa troca, né? Porque a graça inicial de formação foi dada a pai e foi dada à mãe. É um equilíbrio natural da vida humana, né? Isso não tem como a gente minimizar ou relativizar, né? Porque não tem como. Então, essa ausência, nós precisamos supri-la estando presentes, sendo o presente. Qual o melhor presente que eu posso dar para o meu filho? Eu mesma. Né? Uhum. Qual é o melhor presente que eu posso dar? Estar perto, né? E quando está perto, está
plenamente com a criança, plenamente com o seu filho. Nós, até pais, hoje somos invadidos até com a tecnologia. Às vezes a gente está sentado com o filho e estamos no telefone. O filho está ali, mas eu não consigo me socializar com o meu filho. A gente parece surreal, mas é algo muito próximo da gente. Pais que só falam com filhos pelo WhatsApp, né? Manda pelo WhatsApp, dá ordem pelo WhatsApp, chama pelo WhatsApp, combina as coisas pelo WhatsApp, mas aquele olho no olho, aquele toque, né? Isto é a presença que não deixa sequelas de ausência. Né? Esse presente, está presente na vida do seu filho. Conversar com o seu filho, abraçar, beijar, são os melhores presentes ainda. São esses, né? É o contato físico com a criança. A criança vê que pode falar com você, que pode lhe ouvir, que você tem tempo para ela, que você escuta ela. Esse é o melhor presente que forma nossas crianças. E já que vocês já estão aqui presentes, né? E como é que você vê a relação, assim, a contribuição do pai em parceria com a mãe no encaminhamento dos filhos? Que você poderia colocar? Nessa questão da família, né, Edu? É imprescindível estarmos juntos. Pai e mãe tem que estar junto, né? Não tem aquela questão do pai diz uma coisa, a mãe diz outra coisa. Isso desequilibra e desestrutura. Então, primeiramente, a unidade tem que ser entre nós, né? Aqui, meu marido que fala pouco, tá, gente? Mas ele daqui a pouco toca em notas e em canções, aquele que ele gostaria de falar. Mas, assim, nós temos que ter cuidado, vou falar como mãe, né? Diante dessa pergunta que você falou, de nós não sermos mãe que tira a autoridade de pai. Né? Se a gente fizer isso, também estamos comprometendo os nossos filhos no seu equilíbrio emocional e humano. Né? Mesmo que, às vezes, ou eu erre numa ordem, ou ele erre numa ordem, diante dos filhos nós temos que estar coesos. Depois a gente sai, conversa e se ajusta e volta ajustado e fala com eles. Né? Se errou, peço perdão, ele pede perdão, a gente se refaz, mas nunca discutir na frente deles, né? Nunca também desautorizar. Pede ao pai. Aí ele vai lá, pede o pai diz não. Aí, então eu vou pedir à minha mãe, que minha mãe diz sim. Aí chega lá, mãe, eu pedi. Tá bom. Ué, mas seu pai já disse que não era? É uma palavra só em casa, né? Que ele diz, está dito, que eu digo, está dito, e nenhum dos dois pode desfazer o que o outro faz, né? Porque nós precisamos ter filhos equilibrados. Então, isso depende de pais também. Que pelo menos equilibrados não, mas que estejam comprometidos. Né, estejam comprometidos em ser aquela referência que aquele menino, aquela menina precisa. Então, essa figura de autoridade paterna a mãe jamais pode tirar. Mesmo achando que pai tem voz firme, né? Pai é mais, assim, digamos assim, mais enérgico. Né? Pai é aquele que dá mais a direção, dá o limite. A mãe ainda vai explicar, vai dar um carinho para tentar... Né? O pai não, chega logo dizendo não e não. Não é que ele seja mais ruim, é porque essa é a figura dele mesmo, essa força. Né? E nós temos que embasá-lo, dar esse suporte, dar esse auxílio, mostrar que o amor também tem essas características. Né? O amor, ele não é só sentimentalismo, o amor tem razão, o amor tem limite, o amor tem correção. Quem ama, corrige, quem ama está dessa forma também presente, né? Na verdade, então, jamais, mamães, tiremos autoridades dos papais. Quando discordarmos de algo que o pai falou, entremos primeiro em conciliação com eles, sentemos junto, conversemos e depois, juntos, a gente dá um novo direcionamento, se assim preciso for, né? Senão... A gente tem que tirar o amor, né, do campo das emoções, né? E sim colocar no campo da inteligência, né? O amor é uma decisão. A gente que se decide a amar uma pessoa, né? E isso aí também tem que ser com os filhos, né? A gente se decide a amar os filhos também. Agora, os pais de hoje pecam muitas vezes em querer ter a atenção e ter o amor dos filhos como a mãe tem com os filhos. Né? Os pais hoje em dia, eles buscam esse incessantemente estar
querendo o amor de uma criança. Então, isso também pode ser um erro. Por quê? Porque os filhos têm que ter aquela referência de respeito do pai. Acima de tudo, o filho tem que respeitar o pai. E não o pai querer buscar o amor do filho, né? Isso a gente, em diversas formações que a gente vê, a gente tem durante a nossa vida, né? A gente vai vendo isso, que os pais de hoje em dia abriram mão do respeito, infelizmente, né? Quando Eduardo coloca isso, é que nós entendemos e compreendemos que o amor é um sentimento muito complexo, né? E muito abrangente. Então, antes do amar, na sua própria concepção, exige umas outras disposições, né? Por exemplo, crianças ainda vão construir a sua consciência afetiva, emocional e amorosa. Então, inicialmente, ela não tem isso dentro dela, né? Ela vai construindo aos poucos para depois externar. Então, tem sentimentos que vêm antes até do amor, né? A questão do diálogo, a questão da educação, a questão do respeito, né? Tudo isso junto forma um amor que não é sentimento, é um comportamento, né? Amor é muito mais do que sentimento. O amor está ligado mais ao comportamento, como nós vemos lá em Coríntios 13, né? Que fala que o amor é paciente, é bom, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, né? Então, a gente vai vendo nessa receita do Coríntios 13 que é muito mais posturas. O amor é uma postura. Tem que ser mais no campo da o amor é uma mesmo. construção comportamental que tem que anteceder muitas vezes o sentimento. Eu não só posso lhe respeitar porque eu gosto de você. Não, eu lhe respeito porque você é ser humano. Podendo gostar ou podendo não gostar. Né? Então, a gente vai construindo aos pouquinhos essa concepção do amor desvinculado um pouco do sentimentalismo. Exatamente. Então, muito bem, a gente vai encerrar esse bloco. Eu vou ler até que esse pensamento de Freud: não me cabe conceber nenhuma necessidade tão importante durante a infância de uma pessoa, que é a necessidade de sentir-se protegido por um pai. É um pensamento de Freud. Nós vamos encerrar esses 2 blocos, chamando os comerciais, e voltaremos daqui a pouco. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. É o programa Diversidade em Foco, apresentando o assunto, a significação da missão paterna. Nesse bloco 3, pais bem-sucedidos, filhos sucedidos, a bênção perpassa, e filhos reconciliados com os pais, que é o bloco 4. Ediene, como é essa questão de filhos, pais bem-sucedidos, filhos bem-sucedidos, como você pode mostrar assim com mais assim clareza essas 2 situações? Trazer, né, a questão do ser bem-sucedido, não no campo do ter, né? Não no campo de posses, não no campo de uma construção financeira, né? Mas gostaríamos de trazer assim a questão de quando nós, como pessoas, pai e mãe, estão bem resolvidos, são pessoas maduras, comprometidas com o equilíbrio, pessoas que exercem o seu papel com comprometimento, né? Consequentemente, existe uma bênção que passa para os filhos, né? Então, quando os filhos têm uma referência de pai e mãe saudáveis, tornamos nossos filhos saudáveis também. Quando nós somos pessoas bem-sucedidas nas nossas relações, consequentemente, nossos filhos também serão crianças, jovens, adolescentes e até um adulto também que bem sabe se relacionar. Porque, como eu coloquei, a primeira escola é a casa, é a família. Mas quando nós não estamos bem encontrados, não estamos bem realizados como pessoa, na nossa missão como pai, como mãe, isso também transparece na nossa criação e na percepção das crianças, né? Então, quando a gente fala que pais bem-sucedidos,
terão, com certeza, filhos sucedidos, bem-sucedidos na vida. Seja na vida pessoal, seja numa vida profissional, seja numa vida de relações sociais. Depende muito disso. E eu gostaria que a gente pudesse perceber assim, o quanto é importante a nossa postura, a nossa presença. Os filhos precisam ver como que nós reagimos às indagações do mundo, como que nós reagimos aos conflitos do mundo. Então, lendo pai e mãe, filho sabe se colocar no mundo, né? Se por um acaso estivermos falhando como seres humanos, nós iremos também passar essa falha para os nossos filhos e eles irão assimilar. E aí a consequência de ter pessoas que não saibam viver seja muito maior. Então, eles precisam dessa referência, precisam de pais e mães que sabem viver para eles aprenderem a viver. Então, a gente não pode abrir mão de que nós somos um espelho, de que nossos filhos são um reflexo nosso, que a educação que nós passamos para os nossos filhos está ligado muito mais no testemunho de vida do que nas palavras, né? Eu lembro que meu pai dizia assim para mim na minha infância: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Aquilo ali, naquela época, para mim, surtia um efeito, né? Eu entendia que meu pai estava dizendo, não faça isso que está errado, mas eu sei o que é certo, estou lhe ensinando o que é certo. Eu sabia que o discurso do meu pai era este. Mas para as nossas crianças de hoje, isso não surte mais efeito, né? Porque os nossos filhos de hoje, os jovens de hoje, precisam de referência. Então, o que convence não são mais as palavras, não é o discurso, é a prática de uma vida vivida. Então, os filhos eles estão atentos, como mãe fala com o professor, ele fala do mesmo jeito. Como a mãe ou como o pai reage no trabalho, quando chega em casa, que fica falando das circunstâncias que viveram. Se fala gritando, filho grita também. Se é intolerante, filho vai ser intolerante também. Então, eu queria trazer essa questão da realização dos nossos filhos a partir da nossa realização, que podemos ser homens e mulheres realizados extremamente como pai e mãe, porque é uma missão que realiza. Como é bom você olhar para o seu filho e dizer, tá aí, criei uma pessoa de bem. Pois é. E com relação aos filhos reconciliados com os pais, o que é isso? O que significa essa reconciliação? Veja, nós pais e mães também erramos e falhamos, embora queiramos acertar e dar sempre o melhor, mas estamos passivos, né? Porque somos humanos também e não existe uma regra, nenhuma receita, nenhuma bula para criar nossos filhos, né? Então, assim, nós precisamos que os filhos entendam, né? Se abram para também gerir as nossas falhas como pessoas humanas. Então, essa reconciliação entre pai e filho, filhos e pais, é muito prescindível, é necessária. Né? Pai saber também pedir perdão quando excedeu-se, né? Porque isso vai gerar na criança também de quando ela perceber que errou, pode errar e também pode pedir perdão. Tem essa questão, né, desse relacionamento. Como também eu posso direcionar para você que é filho, para você que está nos ouvindo, que muitas vezes nós trazemos marcas no nosso passado, de agressões, de violências, de ausências, que comprometeu o nosso psicológico, nosso emocional, comprometeu a nossa vida como um todo, e que a gente vai arrastando essas mágoas e que elas vão nos marcando em toda a nossa trajetória. Então, é muito importante que a gente, como adulto, você que é filho, que todos nós tivemos um pai, né, você possa olhar para a sua história e dizer assim, poxa, eu perdoo o meu pai por aquela falta, eu perdoo o meu pai por aquela ausência, eu posso amar o meu pai com aquela falta, posso amar o meu pai com aquela fragilidade. Esse passo de reconciliação é um passo de reconciliação consigo mesmo. Vai fazer com que você consiga superar, né, e ser um adulto mais saudável. Eu costumo dizer assim, poxa, eu tive um pai com sérias limitações. Meu pai é alcoólatra, né? Eu nasci num berço alcoólatra, né? E tive toda essa marca, né? E, consequentemente, aos meus 16 anos, eu tive que fazer um processo muito forte de reconciliação com ele.
E uma das coisas que me via é que assim, a gente sempre quer ter um super pai, né? A gente tem a figura paterna como o nosso super-herói, né? E eu também fiz isso, também criei isso. E quando aos 16 anos eu vi que aquilo se refletia nos meus relacionamentos na adolescência, na afetividade, nos relacionamentos. E eu comecei a perceber que aquilo vinha muito da carência e da ausência de pai. E aí eu percebi assim, poxa, realmente eu não tive um super pai, eu não tive um super-herói. E aí, num determinado dessas indagações, dessa ausência de um super-herói, eu lembro assim, como se eu sentisse mesmo Deus falando para mim assim, minha filha, qual é o super-herói que você mais admira, né? E aí eu comecei a ver vários exemplos de super-herói e era como se explicasse assim, ó, veja, esse super-herói, super-homem, né? Super-homem tem fragilidade? Tem. Qual é a sua fragilidade? A criptonita. Mas ele deixou de ser super-herói, deixou de fazer o bem só porque ele tem uma fraqueza? Né? Então, até super-heróis têm suas fraquezas. Então, nós compreendermos isso vai nos dar uma capacidade melhor de gerir a nossa relação paterna, a nossa relação materna, a nossa relação entre irmãos. Então, precisamos ter um coração reconciliador, né? A todos os tempos, com todas as pessoas, aceitar que pessoas erram mesmo quando não querem e mesmo quando querem também, vai nos tornar pessoas mais saudáveis conosco mesmo e, consequentemente, nós conseguiremos nos dar para outros no futuro com mais condições humanas, né, com mais maturidade, equilíbrio, porque é uma construção, né? Nós somos seres humanos o tempo todo em construção. Tem ninguém perfeito, né? Nem nossos pais são perfeitos, né? Então, que a gente possa abrir-se, você que é filho, a se reconciliar com sua história, reconciliar-se com seu pai, tão necessário para você, e aceitá-lo como ele é, não como você gostaria que ele fosse, né? Você que é um filho já crescido. E você que é um filho pequenininho, abrace muito seu pai, beije seu pai, esteja perto com ele, que dar amor gera receber amor. E aí a gente vai conseguindo estreitar as presenças e os presentes do se dar. E agora nós vamos ouvir uma homenagem na voz do casal Ediane Cássia e Eduardo. Aí um presente musical para os pais. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor.
merece as palmas. Então, nossos agradecimentos ao casal que está aqui, que deu grandes lições. E também, além das lições de amor, as experiências, os bons exemplos que podem contribuir tanto para os pais que estão aí, não é? Então, nossos agradecimentos. Agradecemos pela presença e a oportunidade. Gostaríamos até de abrir um parêntese para aqueles pais que sofrem com filhos na dependência química, no álcool, nas drogas. Nós somos casados, temos 2 filhos biológicos, mas também, desde que nós abraçamos a vocação, nós cuidamos de outros filhos, né, que são os meninos que moram conosco na comunidade Boa Nova, para recuperar da drogadição. Então, você que gostaria de contar com nossa ajuda, todas as terças-feiras, de 9 da manhã até as 10h30, na Igreja Sagrada Família, do lado do IF, nós atendemos as famílias, né, e os filhos que gostariam de uma chance de mudança de vida para morar conosco e fazer um tratamento para se recuperar dos vícios. Então, muito obrigada. E você que gostaria da nossa ajuda, toda terça-feira, de 8 horas da manhã, Comunidade Boa Nova, atende ali na Sagrada Família. Pois é, muito obrigado mais uma vez ao casal. Felicidades para vocês, sabedoria, coragem sempre para enfrentar, além da batalha como pai biológico, pai e mãe biológico, pai e mãe também num trabalho aí de dar o apoio, o ombro, como o Cirineu, não é, a tantos que precisam. Então, o programa Diversidade em Foco está terminando por hoje. Em nome de todos da TV Diário do Sertão, os nossos parabéns a todos os pais e aos pais que estão no plano espiritual, as nossas orações e que se encontrem no lar da luz, não é? E de que os pais que estão no mundo terrestre, que busquem realmente cumprir com o seu dever da missão tão bela que é ser pai. Então, nossos agradecimentos, um abraço a todos e a todas, um beijo nas crianças, generosidade com os idosos. Acompanhe a programação da TV Diário, a seguir Olho Vivo. Até breve.